Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago pra vocês aqui os palpites do dia 29/7, terça-feira de jogos. Separei aqui 4 oportunidades pra gente analisar juntos, beleza? Vou deixar um bilhetinho pronto no final do vídeo, então já se inscreve no canal, deixa o gostei e um comentáriozinho do que tá achando desse conteúdo, combinado? Então sem te enrolar demais, bora pro vídeo. Seguinte, o primeiro jogo que a gente tem aqui é o joguinho da Copa do Brasil, beleza? Depois a gente tem o jogo do Campeonato Brasileiro entre o Grêmio e o Fortaleza e 2 joguinhos de Série B. Durante a tarde a gente tem mais alguns outros jogos, mas eu separei esses 4 aqui em especial pra gente trabalhar. Porque o restante eu acredito que seja jogos mais para o ao vivo, beleza? A gente tem aqui o joguinho da EFL Cup, a gente tem também os jogos aqui das eliminatórias da Champions League, mas são jogos praticamente decididos, tá? O Estrela fez um baita resultado no primeiro jogo, o Dinamo de Kiev também, o Copenhague também venceu dentro de casa, então são jogos que eu vou trabalhar mais ao vivo, beleza? E a gente tem também aqui 2 joguinhos da Liga de Israel, mas são 2 equipes aqui, Israel League Cup, né? Mas são 2 equipes aqui mais irrelevantes, combinado? Não são as 3 principais que a gente trabalha, que é o Apoel, o Maccabi Tel Aviv e o Maccabi Haifa. E aqui também é 2 joguinhos do Campeonato Paraguaio, mas também bem irrelevantes. Então, vamos focar no que interessa, que são esses 4 jogos aqui. Botafogo e Bragantino pela Copa do Brasil, jogo de ida, tá? Puxando os últimos jogos aqui, a gente vai ter, pro lado do Bragantino, um histórico de Série A do Brasileirão apenas, né? Pro lado do Botafogo, a gente vai ter Libertadores, Mundial de Clubes, né? Uma equipe que tá disputando mais coisas do que o Braga. O Bragantino que vinha muito bem no Campeonato Brasileiro, mas agora começou a dar uma deslanchada, né? Começou muito bem o campeonato, pegou ali segunda colocação, terceira colocação, agora já tá até fora desse G4, já caiu bastante. Por quê? Veio a derrota pro Fortaleza, Fortaleza que vinha numa fase danada e meteu 3-1 no Bragantino, beleza? Perdeu pro Flamengo de virada por 2-1 também, um placar bem ruim, porque fez o gol ali no início do segundo tempo e tomou a virada pro Flamengo e perdeu pro Vitória também. Então, 3 derrotas aqui amargas, derrotas tristes, vinha de um empate contra o Botafogo. Então, toda aquela campanha inicial ali que fez muito bem o Bragantino, agora já começou a decair de novo, beleza? A gente pega o Botafogo numa sequência de jogos que não perde tanto, mas também vários empates, né? 1-1, 0-0, 0-0. Aí pega aqui o retrospecto do Mundial de Clubes, beleza? Mas no retorno do Mundial de Clubes, o Botafogo até então tá invicto. 2-0 no Vasco, no Clássico, venceu o Sport, empatou com o Vitória e com o Corinthians. E empatou os 2 jogos dentro de casa. Então, essa cotação de 1,60 aqui, ela é mais pela superioridade da equipe do Botafogo, né? Por estar em casa e mais do que os últimos resultados. Apesar do Bragantino não estar numa fase tão legal, é um jogo difícil, tá? Um jogo complicado. Eu acho que a gente pode trabalhar alguma coisa a favor do Bragantino. O Botafogo teve muita liberação de jogadores aí muito importantes nessa janela, ainda não trouxe jogadores assim essenciais pro clube que estão fazendo muita diferença. A gente tem o Montoro que tá jogando bem, o Correia ainda não tá aquela coisa, o Arthur Cabral também não tá aquela coisa, Savarino deu uma caída bastante, então é um Botafogo ainda com dificuldades, tá? A gente vê isso nos últimos jogos, que o Botafogo tem dificuldade até pra marcar gols. O Bragantino é uma equipe forte, tá? Como já caiu um pouco no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai levar muito a sério essa Copa do Brasil, é uma oportunidade de avançar bastante, de ganhar dinheiro, tá? Querendo ou não, o Bragantino é uma SAF, então tem toda uma estrutura por trás, né? Todo um planejamento, é interessante pro Bragantino passar, e eu acho essa odd muito alta. Eu vou trabalhar um handicap mais 2 a favor do Bragantino, beleza? Ou seja, venceu por 1-0 da gente, beleza? Bragantino. Vamos lá, recapitulando. O Bragantino venceu Green por qualquer placar, perdeu por 1-0 pro Botafogo, tá? O Botafogo venceu por 1-0, por 2-1, por 3-2, por um gol de diferença. Green também. Aqui tem um reembolso se o Botafogo fazer 2 gols de diferença e da rede se o Botafogo vencer por 3 ou mais, tá? Eu acho que é um jogo sim interessante pro Botafogo vencer, mas eu trabalharia só ao vivo. Pré-live eu gosto dessa entrada porque eu acho que o Botafogo tem tudo pra vencer no máximo por um golzinho ali. O Bragantino é uma equipe bem forte, beleza? Grêmio e Fortaleza aqui é bem rápido, tá? 2 equipes tentando sair da degola, tentando melhorar. O Fortaleza vem agora de 2 bons jogos, né? O Grêmio também vem de alguns jogos até interessantes. Vamos lá puxar o retrospecto. O Grêmio perdeu pro Aliança, na verdade empatou com o Aliança 1-1, tá? Saiu da Sul-Americana, o primeiro jogo tinha ficado 2-0, perdeu pro Palmeiras por 1-0, empatou com o Vasco 1-1 e tinha perdido pro Cruzeiro ali por 4-1, tá? E o último jogo aqui contra o Corinthians foi antes do Mundial. Então antes do Mundial virou uma sequência até legal, pós-Mundial ainda não venceu. Então 5 jogos aqui sem vitória, tá? O Fortaleza venceu o Bragantino e empatou com o Bahia. 2 bons resultados porque o Bahia tá numa fase absurda, tá? E antes era uma sequência de derrotas aqui, empates absurdos. Então são 2 equipes que têm uma necessidade absurda de vencer, que têm defesas muito fracas. Vamos puxar o histórico aqui pra vocês verem, ó. Mais de 1,5 gols aconteceu em 60% dos jogos do Grêmio e 80% dos jogos do Fortaleza, tá? Interessante. A média entre eles aqui, olha, 3-1, a gente vê 1-1, vê alguns jogos também bem under, né? Olha, 0-0, 0-0, 0-0. Então, assim, é o seguinte, saiu um gol rápido, eu acho que esse jogo tem tudo pra abrir. Eu acho que esse jogo aqui tem muita possibilidade de sair 1,5 gols, tem muita possibilidade de sair ambas marcam, tá? Porque são 2 defesas muito frágeis. A gente vê aqui que o Grêmio sofreu 21 gols, o Fortaleza também sofreu 21 gols. Então, eu gosto de trabalhar nesse jogo aqui o mais de 1,5 gol, tá? A 1,40 no safe, e eu gosto muito desse ambas. Eu acho que aquele joguinho de 2-1, de 3-1, tá? Jogo mais pirotécnico mesmo, mais maluco, necessidade muito alta de vitórias das 2 equipes, beleza? Criciúma e Cuiabá, bora lá. A gente pega a classificação, o Criciúma com 26 pontos, 22 gols marcados, 17 gols sofridos. O Cuiabá com 22 gols marcados e 21 gols sofridos. A gente pega o histórico bem under das equipes, né? O Chapecoense tá com 30, então o Cuiabá tá a 2 pontos do G4 e o Criciúma a 4 pontos do G4, beleza? Em casa, o Criciúma vem de 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Não é uma campanha sensacional em casa, mas também não é nada mal. E o Cuiabá fora de casa vem de 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, tá? Eu gosto aqui de trabalhar um gol da equipe do Criciúma, beleza? Vamos puxar os últimos jogos em casa?
Ó, Criciúma marcou contra o Vila Nova, contra o Amazonas, contra o Avaí, perdeu, mas deixou um golzinho, e vem de uma vitória contra a Ferroviária, só não marcou contra o Curitiba, beleza? E fora de casa, o Cuiabá sofreu 3 gols pro Goiás, não marcou nem sofreu contra o Remo, tomou de 2-0 pro Curitiba, tomou de 3 pro Novo Horizontino e venceu o Atlético. Então quando pegou equipes ali superiores, mais acima da tabela, ele não conseguiu nem marcar gol e tomou bastante, não, ele tomou 3, tomou 2, na verdade marcou um golzinho contra o Goiás, mas tomou 3, então eu gosto de um golzinho da equipe do Criciúma aqui, beleza? E Goiás e Remo, aqui eu vou trabalhar uma entradinha que eu trabalho bastante no meu grupo, beleza? Ó, o Goiás em casa vem de 6 vitórias, 2 empates e só uma derrota, marcou 15 gols, sofreu 7, beleza? Uma defesa muito forte. E fora de casa, o Remo não é tão bem. Empatou 5 jogos, perdeu 2 e só uma vitória, beleza? Os últimos jogos aqui do Remo fora de casa, a gente não consegue puxar, o Goiás em casa a gente consegue. 3x1, 1x1, 2x1, 2x0, 2x0. O que eu quero trabalhar? Quero trabalhar pro Goiás marcar o primeiro gol, tá? Não é um gol do Goiás, é o primeiro gol da partida. Vai estar numa cotação legal, vai estar pagando bem, deve estar ali próximo de 1,50 ou 1,60 e eu gosto bastante dessa entrada, tá? Goiás vai marcar o primeiro gol da partida, combinado? Então é isso, turma, tamo junto. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece do gostei aí, beleza? Pra dar uma fortalecida. O nosso grupo tá na descrição, totalmente gratuito, onde a gente trabalha todos os dias várias análises. Um grande abraço, até amanhã. Fui!